Ok, então, pessoal, nós estamos gravando a nossa aula, não é isso? E, como eu estava falando antes, nós vamos trabalhar com interrupções hoje. E atendendo aí a sua pergunta, Paulo, que foi uma pergunta muito interessante, como é que o processador ele opera nesses modos, né, de sleep, de modo de dormência, né? Uma vez que ele possa ficar em loop. De fato, são duas situações distintas. Se o processador ficar em loop, né, ele está operando direto, executando um código. Então, ele não vai estar, vamos dizer assim, em estado de dormência, de sleep, certo? Então, essa é a execução do código normal, não há vantagem nisso. Mas, assim, existem recursos nos processadores que fazem com que ele fique assim em esses modos. Um desses modos é o modo sleep, outro modo que é muito usado é chamado de power down, né? Então, nesse caso aí, o processador, ele praticamente ele dorme, ele não fica em estado de loop executando o código, ele fica assim parado. Inclusive, o clock pode ser desligado, várias regiões de memória podem ser desligadas, de modo que o sistema economize muita energia. Tem uma corrente assim de operação muito baixinha, tá certo? Existem microcontroladores, como da série da Texas, por exemplo, que gastam em torno de 1 nanoampere se tiver nesse modo de power down. Então, ele fica inerte, praticamente desligado. E ele só sai desse estado se houver uma solicitação externa de interrupção ou um reset, tá certo? Então, se algum dispositivo externo atuar pedindo uma interrupção, ele wake up, ele acorda, não é isso? E passa a operar atendendo aquele pedido de interrupção. Então, o processador ele tem que ter esse recurso. No caso do processador que nós estamos estudando, o PIC, ele tem esses recursos, tá certo? Somente o 16F628A, que é um processador relativamente simples, ele tem um modo sleep, tem uma instrução sleep que bota ele para dormir, tá certo? Então, esse é o detalhe. Não? Mas desculpe, esse já seria, ele faz isso de forma intrínseca já ou é algo que a gente tenha que sinalizar para ele? Você tem que sinalizar como seria, no caso do sleep, ele tem um modo, uma instrução, né, isso que é sleep, né? Quando você executa essa instrução, o processador entra nesse estado de dormência, né? Então, várias regiões do circuito são desligadas, né? E o processador passa a gastar muito pouca energia. E ele pode wake up, ele pode acordar com um pedido de interrupção. Tá certo, entendi. No caso, professor, para esses casos vai depender da aplicação, né? Tipo, porque se eu tiver uma aplicação que eu possa ter esse tempo, aí eu consigo, né? Mas assim, se for alguma coisa muito mais crítica assim, vai depender muito disso, né? Exatamente. Imagina, por exemplo, que você tem um equipamento remoto que é microcontrolado por um chip desse tipo. Esse equipamento remoto tem que ser alimentado por baterias, por pilhas, coisas desse tipo, né? Você sabe, então, que se ele entrar nesse modo sleep, o modo de dormência, power down, ele fica paradinho lá e vai gastar muito menos energia, o que é bom, né? Porque o equipamento está remoto, e você pode monitorar remotamente quanto está essa carga de tempos em tempos, mas enquanto ele estiver paradinho lá, praticamente não gasta energia. Só quando ele for demandado, for necessário, aí ele passa a atuar. É interessante. Beleza? Obrigado, professor. Tranquilo. Então vamos fazer o seguinte, pessoal. Eu vou mostrar aqui a transparência, falando sobre o que é a interrupção, e depois eu vou mostrar um exemplo de interrupção, né? Se vocês lembrarem bem, a gente já vem falando sobre isso. A gente bota lá um vetor de reset e um vetor de interrupção dos códigos da gente, não é verdade? Só que até agora a gente não tinha trabalhado nada de interrupção, certo? Então a gente vai mostrar, e eu vou mostrar um código, tá certo? Direitinho, e mostrar como esse código roda naquela montagenzinha nossa, certo? Novamente, gente, eu aconselho vocês a construir esse hardware que está na transparência, construir lá no ambiente do Proteus, para você simular. E você também pode simular ele lá no ambiente do MPLab, tá certo? Então, deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês.
Vamos compartilhar. Maravilha. Então, aliás, deixa eu chamar aqui a minha aula estava aberta, mas eu dei reset aqui no meu computador, tive que reinicializar ele. Então, vamos chamar aqui nossa apresentação do PowerPoint. Muito bem, pessoal. Então, vamos partir aqui para analisar o que são as interrupções, certo? Muito bem. Aliás, viu, Paulo? Lá no nosso transparente tem uma transparência falando do modo sleep, tá certo? Certo. Estou até compartilhando ela aqui, ó, modo sleep do PIC, né? CPU entra no modo de power down, consumo de 10 microamperes. Isso aqui está um pouco defasado, viu? Isso aqui já deve ter caído um pouquinho. Isso foi para algumas versões de chip mais antigas. Isso aqui deve ter caído para em torno de pelo menos 5 microamperes, tá certo? Característica, tudo. Depois você dá uma olhadinha e vale a pena olhar o datasheet também, tá certo? Depois a gente volta a falar sobre isso aí. Muito bem. Então, pessoal, está dando para ver bem aí minha transparência? Eu vou abrir aqui ela. Tudo tranquilo? Sim, professor. Tudo certo. Beleza. Então, o que é exatamente uma interrupção? Né? Como o nome está dizendo, né? A interrupção vai ocorrer quando um dispositivo externo solicita os serviços do microcontrolador, solicita, né, a atenção do microcontrolador para fazer alguma coisa, para a realização de uma tarefa de relevância naquele momento. Né? Então, o processador pode estar executando o código e de repente, um dispositivo que chama a atenção dele, assim, interrompe, para o que você está fazendo aí e atende essa demanda aqui, certo? Para isso, é preciso que a habilitação da interrupção esteja operando, ou seja, a interrupção esteja, assim, habilitada, né? Então, é tranquilo ver isso, né? Interrupção, o nome já está dizendo, o processador vai ser interrompido. Beleza. As interrupções, elas apresentam pelo menos 4 características importantes: vetorização, mascaramento, priorização e o modo de acionamento. O que é que vem a ser a vetorização? A vetorização é o endereço onde começa o tratamento da interrupção. Então, muitos microprocessadores, gente, eles têm várias interrupções e muitas vezes cada uma dessas interrupções tem um vetor específico. Isso acontece muito, por exemplo, no microcontrolador 8051, famoso 8051, né? Porque ele tem aí pelo menos 5 fontes de interrupção, 5 recursos para interromper, e cada um deles tem o seu vetor, ou seja, o seu endereço inicial, onde vai começar o código referente àquela solicitação, né? Se vocês lembrarem bem, no PIC só tem um endereço, né? Alguém está lembrado que endereço é esse? Alguém lembra? Tomando minha aguinha aqui. Esse endereço é o endereço 4, gente. Toda vez que a gente está escrevendo um código, a gente bota org0, né, que é o vetor de reset, e org4, que é o vetor da interrupção. Todas as interrupções do PIC vão para esse endereço, pelo menos o PIC 16F628A. Né? Se pegar um PIC assim, mais avançado,
como o 18 F45K22, né? A série 18 ele tem 12 vetores de interrupção, prioridade alta e prioridade baixa, certo? Enfim, gente, o que é a vetorização? Toda interrupção tem um vetor. No PIC, a gente está estudando, o vetor é o endereço 4. Toda vez que acontecer interrupção, não importa quem foi, o código vai ser executado a partir do endereço 4, tá certo? Muito bem. Outra característica é o mascaramento, ou seja, a habilitação, né? As interrupções podem ser mascaradas. Por que esse nome mascarado? Para não ser reconhecido, né? Bem interessante, bem a calhar esse nome, né? Então, se uma interrupção estiver mascarada, se ela ocorrer, ela não vai ser reconhecida, tá certo? Isso significa habilitar ou não as interrupções. E existem momentos que você não quer habilitar ela. Isso é tranquilo em qualquer projeto, certo? Então, temos vetorização e mascaramento. Se você tiver mais de uma interrupção, pode ser que você queira fazer com que uma delas seja mais importante do que outra, certo? Chamamos isso de priorização. Alguns processadores já apresentam uma priorização natural, tá certo? No caso do PIC 16F628A, não existe essa priorização natural. O programador é que vai fazer essa priorização. Como? A primeira que ele testar, né, é que vai ser a mais prioritária para ele. Ou seja, quando acontecer uma interrupção, sempre se vai para o endereço 4. Aí lá você pode testar quem pediu aquela interrupção, tá certo? Quem testa primeiro é a mais prioritária. E, finalmente, gente, nós temos aí um modo de acionamento, que pode ser por hardware ou por software. Por software, normalmente, é uma instrução específica que gera uma interrupção. No caso do PIC 16F628A, nós não temos essas instruções de software para gerar interrupção. Alguns processadores têm. Essas instruções geram uma repartida, um restart a partir de um determinado vetor, certo? Acionamento por hardware significa que algum dispositivo está solicitando isso daí. Sinaliza para a CPU o pedido de interrupção. Então, normalmente, você tem um hardware interno que gerencia esses pedidos de interrupção, certo? Enfim, gente, essas são as 4 características da interrupção. Vetorização, mascaramento, que é a habilitação, a priorização, ver quem é mais importante, e o modo de acionamento, que pode ser por hardware ou por software. Lembrando que do PIC a gente só vai ter acionamento por hardware, ok? Muito bem. No caso do PIC, gente, como é que as interrupções vão funcionar? Primeira coisa, existem várias fontes de interrupção. Existe um pedido externo, chamado int0, existe do timer, existe do porte B, mudança de estado em alguns bits do porte B, preenchimento total da EPROM também gera uma interrupção, né? Então, existem fontes múltiplas. A habilitação pode ser global, ou seja, mata todo mundo, não reconhece nenhuma, ou habilita todo mundo, mas também tem habilitação a nível individual, tá certo? Então, por exemplo, ainda que você habilite globalmente todas as interrupções, você ainda tem que dizer uma a uma quem é que vai estar habilitado, né? Então, chamamos isso de habilitação individual, né? A priorização é determinada por software. Você, programador, vai dizer quem é a mais prioritária. Como? A mais prioritária é a que é buscada primeiro, né? É a que é perguntada primeiro. Quem gerou a interrupção? Foi você, fulano? Não. Foi você, ciclano? Não. Foi você, Beltrano? Você sai procurando quem pediu a interrupção, no caso do PIC, certo? Aqui você pergunta primeiro a sua mais prioritária. A que você deixa para perguntar por último é a menos prioritária, certo? As interrupções retiram o processador do estado de sleep, já comentamos isso, né? O tempo de latência, o que é latência, gente? É o tempo de atendimento, uma vez que houve o pedido da interrupção. Para qualquer interrupção, o tempo de latência é fixo em 3 ciclos de máquina, certo? Lembrando que o ciclo de máquina corresponde a 4 pulsos de clock, né?
Em outras palavras, o tempo de latência é fixo, é como se fosse 12 pulsos de clock. Tá certo? E outra coisa importante é que o usuário deve salvar o contexto. O que é que vocês acham que é contexto, gente? Alguém tem ideia? O que é o contexto que tem que ser salvo? Seria o que estava acontecendo antes, né? Exatamente, parabéns. Exatamente. Ora, você vem tendo um processamento, certo? De repente você interrompe. Você vai perder o que fez? Não. Você salva esse contexto, tá certo? Alguns processadores têm recursos automáticos de salvamento de contexto. Eles salvam memória em outra região, salvam registradores, salvam o estado da unidade lógica aritmética e tal. Tem processador que é assim, mas muitos não têm, não. É o caso do PIC. Então, você, na hora que vai para a interrupção, se você vai usar o registrador W, por exemplo, lá na rotina de interrupção, você não vai perder o que estava em W antes, né? Então, salva o que tinha sido feito antes, que estava em W. Entenderam? Então, chamamos isso de salvamento de contexto. Certo? Mas ele salva onde, professor? Ele salva numa pilha, é? Exatamente. Você pode... Assim, tem dois tipos de salvamento. Um salvamento é na pilha. O que é que vai para a pilha? O endereço de retorno. Ou seja, quando acabar a interrupção, para onde é que ele vai? Vai para o endereço que é preservado na pilha, certo? Isso é uma coisa. Agora, os dados que você vinha processando, você que tem que criar uma região para salvar eles, tá certo? Então, o programador cria esse buffer, cria esses registradores já no começo do código para salvar esses dados, tá certo? Muito bem, muito bem. Então, isso aí são as características. E aí, mostrando o esquema de como acontece uma interrupção, né, gente? Imagina que você tem um fluxo de programa principal. Está aqui o programa, certo? Move literal W20, move para o file que está no W, 3B, está aqui o código, né? Ele vem executando essa instrução, essa. Quando ele está executando essa instrução aqui, ó, chega o pedido de interrupção, certo? Bem, o que é que acontece? Ele não vai parar a instrução no meio, não. Também não é assim, não, né? Ele termina a instrução corrente, ele termina. Quando ele termina, o processador automaticamente vai testar se houve um pedido de interrupção. Se houve, é que ele salta para o vetor, né? Então, imagine que houve um pedido de interrupção aqui nessa instrução, enquanto está havendo essa instrução aqui, aí ele termina essa instrução e aí sim salta para uma rotina que eu estou chamando aqui ISR, né? É rotina de tratamento da interrupção. Okay? Então, eu executo essa rotina de interrupção. Ao final dela, existe uma instrução chamada Return de Interrupção, RETFIE. O que é que essa instrução aqui faz? Recupera o endereço que ia ser acessado antes do pedido da interrupção, tá certo? E coloca isso no contador de programa e ele volta para cá. Ou seja, na prática, ele vai voltar na instrução seguinte àquela que houve o pedido da interrupção. Então, ele continua o código a partir daqui, certo? Então, de fato, há um break, né? O cara vem executando o código aqui, há um break, um pedido de interrupção. Se a interrupção estiver habilitada, bonitinha, né? Ele atende, salta, executa a rotina, quando termina a rotina, ele volta. Perfeito, gente? Sim. Entendi. Só que, assim, o que eu fiquei um pouco na dúvida como o senhor falou, ele está lá no estado rodando alguma situação que a gente não sabe qual é. Aí, como é que eu entendo que ele tem uma interrupção, ele tem lá como guardar lá essa informação lá na pilha ou em outro lugar que a gente tinha programado, mas aí, no caso, não é só a posição de memória, ele vai ter que guardar todo o estado, né? Como é que ele, assim, se for uma coisa só, eu entendo, porque é um dado ou um passo, mas se for toda uma situação assim maior, que a gente tem que... Não, isso é um desafio para o programador. Se você tiver uma massa de dados assim, vamos lá, imagine que você tem uma massa de dados.
A massa de dados, ela normalmente vai ter que ficar numa região de memória, tá certo? Por exemplo, se você vai pegando dados e guardando na memória, não tem problema. Por quê? Porque a memória ela não é afetada, ela não é modificada por uma interrupção, ok? Tá certo? Então, você pode manter seus dados lá, sem problema, na hora que você entrar numa rotina de interrupção. Isso não vai ser alterado. O que pega mesmo é o uso de alguns registradores, principalmente o registrador W, o registrador status, são registradores muito importantes, que estão armazenando dinamicamente uma informação cada vez que uma instrução do fluxo principal é executada. Então, é importante preservar o W, preservar o status e, oxalá, alguns registradores internos. Mas, assim, uma massa de dados grandes, ela já está salva na pilha. Desde que sua rotina de interrupção não afete essa área de memória, não vai mexer nessa área de memória, não tem problema, já está salvo. Tá certo? Entendi. Então, essa é a ideia, né? Quer dizer, então, que na pilha eu guardo, assim, a instrução, entre aspas, né? Não sei se é bem isso, mas guardaria a instrução. E na memória vai estar os dados, não é isso? Exatamente. Veja, na memória de dados vai ficar os dados que você já vinha processando lá, tá certo? O que o processador não faz é salvar automaticamente o registrador W nem o status. Aí você tem que fazer isso. Você é programador, tá bom? Isso tudo você salva na RAM. Beleza. Agora, a pilha é uma memória interna à parte lá no processador, certo? O que é salvo lá é o endereço do retorno. Por exemplo, suponha que houve a interrupção. Está dando para ver meu cursor aqui? Está sim, professor. Então, imagina que houve interrupção nessa instrução, certo? Vamos imaginar que a próxima instrução vai ser essa aqui, depois, ok? Então, houve o pedido de interrupção, ele termina de executar essa instrução e salta para a rotina. Se fosse tudo normal, qual seria a próxima instrução a ser executada? Essa, né? Essa aqui. Então, o endereço onde está essa instrução aqui, esse endereço, ele é salvo na pilha. O endereço que guarda o código dessa instrução. Então, esse endereço é salvo na pilha. Quando terminar a rotina de interrupção, ele encontra uma instrução aqui, retorno. Você sabe o que essa instrução de retorno faz, basicamente? Desempilha o que tinha sido guardado lá. Ou seja, a informação que está guardada na pilha é colocada de volta no contador de programa. Ou seja, o endereço da próxima instrução vai para o contador de programa. Com isso, a próxima instrução que vai ser buscada vai ser essa daqui. Então, o que é salvo na pilha é o endereço de retorno, ou o endereço de continuação. Tá certo? Então, ele guarda esse endereço de continuação e, colocado esse endereço no contador de programa, ele passa a endereçar essa posição de memória e continuar a busca e execução do código. Tá? Sugestão, viu, gente? Peguem o datasheet e deem uma olhadinha nesse processo, porque eu sei que eu estou explicando aqui e logo vai chegar o estágio do esquecimento, tá certo? Vale a pena entender como é a dinâmica disso daí, né? E tem uma explicação lá no datasheet. Daqui a pouco a gente vê isso daí, tá? Ok, pessoal? Então, isso daí é uma interrupção, né? Vem o pedido, ele interrompe, está habilitado, ele vem, executa a rotina, encontra a instrução de retorno, ele vai voltar para a instrução seguinte que ele deveria ter feito e não fez. Então, continua a partir daí, como se nada tivesse acontecido. Certo? Muito bem. Essas são as fontes de interrupção do 16F628A. Quem seria? Interrupção externa, interrupção do timer zero, mudança de pinos no porte B, interrupção do comparador, transmissão na USART, recepção na USART, interrupção do comparador, né? Timer 1, timer 2,
interrupção de preenchimento completo da EPROM, tudo isso aqui pede interrupção, certo? É muito comum, as mais comuns são essas primeiras aqui, deixa eu ver. Interrupção externa, timer zero, porte B, EPROM, preenchida, né? Essas 4 aí que eu estou te falando são as mais utilizadas. Muito bem, pessoal. Como é que seriam as etapas para atendimento de uma interrupção, né? As etapas seriam o seguinte, gente. Você tem que configurar as interrupções. Então, tem um registrador chamado INTCOM, tá certo? Configura, então deixa ela habilitada. No meio do código, quando há uma interrupção, né? Você identifica quem requisitou, se chama priorização, salva o contexto, ou seja, o que vinha sendo feito anteriormente, por exemplo, o registrador W, o registrador status, pelo menos esses dois têm que ser salvos. Aí você, de fato, atende a interrupção, a ISR. Quando terminar essa rotina, você recupera o contexto e retorna ao fluxo de execução anterior. São as etapas de atendimento. Eu podia dizer que é atendimento, né, e restauração do status anterior e continuação. É tudo isso que acontece aqui. Muito bem, pessoal. O controle das interrupções é feito através de um registrador chamado INTCOM. E ainda tem outros 2 registradores, o PIE1 e o PIR1. Né? Mas, assim, o mais utilizado, viu, gente, normalmente é o registrador INTCOM. Por quê? Porque, primeiro, ele tem o bit de habilitação global aqui, ó. 0, nesse bit, desabilita todas as interrupções. 1 habilita todas as interrupções que não estão, naquele momento, mascaradas. Certo? Por que isso? Porque existe a habilitação individual de cada interrupção. Né? Aí, aqui, ó, esses bits EE, T0 IE, INT IE, RB IE são habilitações, respectivamente, da EPROM, do timer zero, da interrupção externa e por mudança de bit no porte B. São as habilitações individuais para essas funcionalidades. E esses 3 últimos bits aqui são flags, são avisos, dizendo que houve um pedido de interrupção. Né? Então, por exemplo, T0 interrupt flag, ele sinaliza se houve um pedido de interrupção do timer. Aqui, INTF, sinaliza se houve um pedido de interrupção externa. RBIF, sinaliza se houve mudança de estado lógico nos pinos do porte B. Então, esses 3 aqui são flags, tá certo? Sinalizadores, e esses 4 aqui, ó, são habilitações. O quinto, esse aqui também é uma habilitação global, né? Habilitação global e habilitação individual. E aqui, a sinalização que houve pedido de interrupção, tá? Essa figurinha, obviamente, eu tirei lá do datasheet. Certo? Ainda temos 2 registradores chamados, como eu falei antes, PIE1 e PIR1. A gente não vai analisar hoje, não, isso aqui, porque a gente vai fazer uma melhor análise disso na aula que vem. Tá certo? Muito bem. E já é o modo sleep. Então, nós vamos fazer o seguinte, gente. Eu vou colocar um código aqui, tá certo? Esse código vai tratar de interrupção. E eu vou mostrando para vocês o que é que vai sendo feito nesse código. Tá bom? Alguma dúvida, pessoal? Querem perguntar alguma coisa? Vou chamar aqui o MLab. Professor, Pode veja ver. só, eu tenho que então bem o passo a passo do meu programa, né? Porque até para eu poder identificar aí cada passo, ou seja, onde é que eu vejo isso? Tem um debugger, né? No Tem o simulador, debug, mas certo? você não precisa se preocupar tanto, não.
Certo. Porque assim, você nunca sabe em que momento do programa vai chegar uma interrupção. É totalmente assíncrono. Você nunca sabe. Não, mas eu falo assim, por exemplo, o senhor falou que em algumas vezes é o programador que tem que ver quando que eu tenho que reservar, digamos assim, uma parte da memória, digamos assim, Sim. para esse tipo de situação quando eu vou ter essa interrupção. Certo, certo. É verdade. É verdade. Aí, nesse caso, então eu tenho que saber o próximo passo, né? Tipo, teria que saber exatamente o que iria acontecer no próximo passo do meu programa para eu poder reservar esse espaço de memória, até para eu saber quanto que eu reservo, o que eu não reservo, ou o próprio processador faz isso automaticamente quando eu gero uma interrupção. Não, o processador não faz. Tudo é o programador que tem que providenciar, tá certo? A gente vai dar um exemplo aqui, onde, eu não vou detalhar tanto o salvamento do contexto, né? Eu quero analisar isso com mais calma na aula que vem. Mas aí a gente vai salvar o registrador W status, nesse exemplo, certo? Ou seja, vai acontecer a interrupção e eu vou salvar o contexto desses dois, ok? Só desses dois. Ou seja, no meu código, basta salvar esses dois aí. Mas você pode ter outro tipo de projeto onde você tenha mais dados guardados na memória e queira preservar em outra região. Então, mas eu tenho como ver isso, como é que você vai mostrar agora, né? Como é que eu vejo isso na prática quando eu monto o programa que eu vou necessitar daquilo ali ou não? Vamos ver na prática, assim como é no código, como é que isso funcionaria, tá certo? Mas Tá fique certo. despreocupado. Como eu estou te dizendo, assim, a maioria das vezes o comportamento do tratamento da interrupção é muito parecido em várias situações, né? Essencialmente, o que você tem que fazer é o seguinte: se aquele contexto que está lá for importante, você salva, né? Você já delimita uma região de memória para guardar os dados que você quer. E é assim para qualquer momento que acontecer interrupção, tá certo? Você não Entendi. precisa Então, assim, estar prevendo o que uma instrução está fazendo para qual é o resultado que a instrução está dando para poder salvar, não. Não, você salva o que está no registrador e pronto, não importa o que entendi. esteja lá. No caso, se eu for gerar uma interrupção, então eu já tenho que, de certa maneira, dizer, ó, eu sei que tem uma interrupção aqui, então Uhum. eu já vou, de certa maneira, me resguardar e salvar isso e isso, e aí a coisa vai fluindo, né? Quando acontecer a interrupção é que você faz esse salvamento. Quando acontecer, certo? Vamos dar uma olhada no exemplo aí, talvez isso clareie um pouquinho. Eu vou abrir aqui um projeto. Vou aqui abrir um projeto, deixa eu ver. Open. É esse mesmo que eu quero. Ok? Eu vou até conectar o meu PIC aqui, minha plaquinha. Peguei aquela montagenzinha. Né? Tá dando para ver a tela direitinho, gente? Se o senhor puder aumentar, as letras estão O muito código está grandes. maior. Essa aqui é só a tela de status. Aqui ele está conectado. O meu código é esse daqui. Ó. Dá para ver bem? Dá sim, professor. Massa. Então, pronto. Aqui é um código, tá certo? O que é que esse código vai fazer essencialmente? Lembra aquele programinha da porta end? Lembra? Pronto. Eu vou fazer o seguinte: eu vou fazer um programa que fica executando essa porta end. Mas só que eu vou habilitar interrupções, certo? Se por acaso acontecer uma interrupção, certo? Se por acaso acontecer uma interrupção, o que é que vai fazer? Ele para de fazer a função end e vai entrar numa rotina, que é a rotina de tratamento de interrupção, né? Essa rotina vai acender um LED por 2 segundos e depois sai, volta de novo para a função end. Então, minha rotina de tratamento de interrupção é gerar um delay aí de 2 segundos, mostrando isso no LED. Certo? Então, ó, começa meu código aqui. Hoje é dia 20
7, não é isso? 27, professor. 27/07 de 2021. Ok? Amanhã é dia 28. Vou tomar a segunda dose da vacina, graças a Deus. Amanhã é cedinho. Vacina boa é vacina no braço. Vacina boa é vacina no braço, viu, gente? Vamos lá. Nada de sommelier de vacina, viu? Ok. Quem tiver chance, se vacine logo. Vacina é importante. Vamos lá. Então, data de hoje, 27/07. Está aqui, ó. Exemplo de programa básico, programa Porta-End com interrupção. Certo? Funcionamento do programa. O programa testa os bits RB2, né, e RB4, ou seja, botão 2 e botão 4 daquele hardware de teste. Testa esses botões para fazer uma operação AND entre eles. Escreve o resultado da operação lógica em LED 1. LED 1 está lá no bit RB1, certo? Muito bem. Vamos utilizar a int externa, pino RB0 do porte B. Que interrupção é essa, gente? Essa é uma das fontes de interrupção do PIC 16 F628A. É uma das fontes, certo? Essa interrupção é um bitzinho, gente, é um pino, que se você atuar nesse pino, né, uma transição de descida, né, você pode programar isso, se é subida ou descida. Se você der uma transição de descida nele, o que acontece? Ele pede uma interrupção, tá certo? Então, ele está lá no bit RB0. Se a gente vê o hardware de teste, deixa eu pegar aqui o hardware de teste. Está aqui nosso hardware de teste. Ok? Olha, o botão que eu vou pedir interrupção é esse aqui, ó, RB0. Tá dando para ver, gente? Sim, professor. Pronto. Esse é o botão que eu vou pedir a interrupção. Ele está ligado no bit RB0, mas o bit RB0 tem dupla função. Ele também é int, pino de interrupção. Então, se eu aciono esse botão, eu peço uma interrupção aqui. Chamamos isso de interrupção externa, certo? Todo microcontrolador tem uma interrupção desse tipo, uma externa. Ou seja, você aperta o botão ou gera um sensor aqui, sensor de presença, o que seja, gera um estado lógico aqui, pá, ele gera uma interrupção, tá certo? Então, chamamos isso de interrupção int. Vamos voltar para o nosso código aqui. Tá? Então, aqui é a descrição, né, do código. O programa testa os bits RB2 e RB4 para fazer uma operação lógica AND entre esses bits. Utiliza a int externa, bit RB0 do porte B. Quando ocorrer a int, teremos uma temporização de 2 segundos no LED 5, certo? Então, aí nesse projeto eu uso 2 LEDs para sinalizar. Um LED que é para sinalizar a função AND e outro LED que é para sinalizar que entrou na interrupção, ele fica 2 segundos em estado alto, depois volta. Certo? Muito bem. Aí, depois dessa explicação, o que é que eu tenho? O de sempre, viu, gente? Aqui eu tenho, ó, diretiva list, diretiva include, configuração dos fios e bits, ó. Tá igual que a gente fez antes, tá bom? Escrevi aqui os operandos das instruções, a paginação de memória, tá certo? Beleza. Muito bem. Eu estou chegando num ponto aqui que é o seguinte, ó, definição de variáveis de memória ou registrador de uso geral. O que é que eu estou fazendo aqui? Né? Eu estou criando registradores. Como é que você cria registradores em Assembly? Você vai fazer o seguinte, vai usar uma diretiva chamada cblock. Né? Essa diretiva cblock, você configura um bloco de memória, certo? E você diz qual é o começo desse bloco de memória.
Esse meu bloco de memória vai começar no endereço 20, hexadecimal, que é o primeiro endereço de RAM livre, não é isso? Do banco 0. Primeiro endereço livre, é o endereço 20, certo? Quando eu uso essa diretiva cblock, tudo que eu tenho que fazer é o seguinte, é botar o nome dos registradores que eu quero criar. Eu chamei wtemp, ele vai ser wtemp vai ser um registrador criado na posição de memória 20, certo? Status temp vai ser na 21. Contador vai ser na 22. Reg 0 na 23. Reg 1 na 24. Então, eu tenho 20, 21, 22, 23, 24. Defini tudo, declarei todos os registradores que eu quero criar. Quando eu declarei tudo, eu dou outra diretiva chamada endc. Esse endc fecha esse comando cblock. Ok? Então, esse comando aí é para criar registradores. Esse comando é uma diretiva, não é instrução, viu, gente? É a diretiva do montador, do compilador, tá? Para definição sequencial de endereços de registradores. Sequencial. Endereço 20, 21, 22, 23, 24. 20, 21, 22, 23, 24. Ok? Se você quiser, você também podia usar equates, viu, gente? Também funciona. Vamos lá. Notação de valores numéricos, já vimos isso aqui também, como é que a gente representa os valores numéricos, né? Breve descrição do hardware, tá certo? Aqui são os bits entradas, né? Eu posso até escrever breve descrição do hardware, aqui são entradas. Entradas. Né? Ponto e vírgula. Entradas. E aqui são saídas. E entradas, está aqui maiúscula, e entradas, saídas. Ok? Explicando aqui, né? Eu já botei aqui, ó, entradas, né? Hashtag define, botão 0, RB0, porte B, botão 2, botão 4, LED 1, 2, 3, já vimos isso aqui, certo? Pronto, gente, depois de fazer isso tudinho, esse preâmbulo todo aí, que a gente já está se acostumando, né? Eu entro no meu vetor de reset. No meu vetor de reset, eu tenho org, certo? Org 0, goto para início. Esse é meu vetor de reset. O outro vetor que eu tenho que declarar é o vetor de interrupção. Ele está no endereço 4, org 004. O que é que ele vai encontrar nesse endereço? GoToIntThread. Ou seja, se acontecer uma interrupção, ele entra no endereço 4. O que é que ele vai encontrar lá? IntThread. Vai para IntThread. Então, ele vai dar outro salto. Certo? Ele vai para a rotina de interrupção. Tudo bem até aí, pessoal? Enquanto eu tomo minha aguinha aqui. Tudo certo, pessoal. A gente fala muito e a garganta vai secando. Quando eu comecei a ensinar, me disseram que o tempo de vida útil de um professor era 15 anos. Eu já estou com 30, né? Então, até que eu estou rendendo, né? Mas a garganta seca, viu? Ok, pessoal. Então, recapitulando, vetor de reset, endereço 0, vai para início. GoTo, tem a instrução GoTo lá no endereço 0. Vetor da interrupção, o endereço é 4. O que é que ele vai encontrar lá? Uma instrução GoTo também, mas para IntThread. Vamos entrar no programa principal, GoTo início, ele vai para aqui, para início. Certo? Então, em início, o que é que eu tenho? Primeira coisa que eu faço, configurar os ports A, B,
configurar o intcom, tá certo? O intcom é o registrador de controle de interrupção. Tem o registrador PIE1 também. Eu vou programar ele aí, mas depois a gente volta para explicar ele. A gente não vai usar nada do PIE1, mas temos que programar um intcom. Ok? Então, primeira coisa, gente, eu vou carregar aqui meu registrador option com 01000000. Se a gente for olhar os bits do option, tá certo? Ok? Eu vou estar fazendo o seguinte, eu vou habilitar os pull-ups do porte B. Nem precisar, porque nesse hardware meu já tem pull-up, né? O time é 0 usando clock interno e o int 0 na borda de descida. Ou seja, esse registrador option reg, deixa eu pegar ele aqui, ó. Deixa eu pegar aqui option reg. Tá aqui, ó. Ele programa, ele configura várias coisas. Já falamos dele, do option reg. Agora tem uma coisa aqui que é importante. Esse bit aqui, ó, interrupt edge select bit, ou seja, bit para selecionar a borda de interrupção, né? Se eu colocar ele em estado 1, a interrupção ocorre na borda de subida, no pino int. Se eu botar 0, a interrupção ocorre na borda de descida, tá certo? Então, esse bit aqui é você programando, configurando como você quer gerar uma interrupção naquele pino RB0. Certo? Então, eu estou carregando aqui, ó, com estado 1. Tá certo? Estou carregando com estado 1. Isso significa o quê? Significa que toda vez que eu tiver uma transição de subida, eu tenho uma interrupção. Tá certo? Lembrando que nesse hardware, quando eu aperto o botão, eu gero uma transição de descida. Quando eu soltar, eu gero uma transição de subida. Então, no meu soltar, quando eu soltar o botão, ele vai gerar a interrupção, que é a hora que tem uma transição de subida. Tá certo? Então, programei o registrador option para aceitar a interrupção. Tá certo? Na transição de subida do bit. Programo o tris-B para dizer quem é entrada e quem é saída. 0, 0. Aliás, daqui para lá, né? 0, 0, 1. Quem está em 0 fica como output, como saída. Quem está em 1 fica como input. Então, RB0, RB2 e RB4 são entradas, que é onde estão as chaves. RB1, RB2 e RB5, saída. Certo? No tris-A, não vou usar nenhum bit do tris-A, eu deixo tudo como entrada. Certo? E aí vou programar o meu bit intcom, o registrador intcom, melhor falando, né? O intcom, vamos voltar aqui para ele, vou programar com 90. 90 é 10010000, tá certo? Eu posso botar até aqui, ó, ponto e vírgula, intcom recebe, viu? Intcom recebe 10010000, tá certo? Esse intcom, gente, voltando aqui para a nossa apresentação, tá aqui, ó. Ele vai receber 1001 e o resto em 0, né? 1 em general, em global, não é isso? 1 aqui vai habilitar todas as interrupções não mascaradas. E aqui eu vou deixar de mascarar, vai ficar em 1 aqui esse bit, né? Que é o bit que habilita a interrupção externa. Certo? Então, estou habilitando globalmente e somente a interrupção externa. Certo? Os demais bits em 0.
Lembrando que os 3 últimos bits são flags, né? Para sinalizar quem pediu a interrupção. Voltando ao código, carrego 90 no INTCOM. Ainda programa aqui o PIE1. Aula que vem a gente vai falar disso aqui, não se pegue nisso aqui agora, né? E tudo isso aqui estava onde, gente? No banco 1, né? Depois que eu terminei isso tudinho, eu volto para o banco 0. Ok? E vamos entrar no loop infinito do programa principal. Esse programa é aquele programinha de gerar a função end entre 2 bits. Só que vai ser a função end entre botão 2 e botão 4. Certo? Botão 2 que está no RB2 e botão 4 que está no RB4. Certo? Toda vez que os 2 botões estiverem gerando estado 1, ou seja, se eu não apertar nenhum dos 2, ele vai estar com 1 e 1, né? Ele vem para acender LED e vai fazer o quê? Setar LED 1, vai acender o LED e volta para o loop. Basta com que um dos 2 esteja em 0, ou os 2 estejam em 0, tá certo? E eu vou apagar o LED. Na função apaga LED, eu apago o bit e go to loop, volto para o loop. Fica em laço aqui. Tá certo? Então, esse é meu código, que a gente já viu isso. Isso aí é a função end. Tá bom? Deixa eu tomar água aqui, gente. Então, pessoal, a função aqui principal é gerar essa função end. E o programinha vai ficar fazendo isso. Tá bom? Beleza. Mas e se acontecer uma interrupção? Se eu apertar o botãozinho lá que gera interrupção, meu RB0. Se acontecer isso, ele vai para onde? Ele vai para cá, ó. O programa, viu, gente, vai estar rodando aqui em loop infinito, gerando função end. Em qualquer momento aqui de execução de qualquer instrução dessa aqui, pode ocorrer uma interrupção. Eu não sei quando vai acontecer. Pode ser nessa, pode ser nessa, pode ser nessa, pode ser nessa. E em algum momento aqui, na execução dessas instruções, vai acontecer uma interrupção. O fato é o seguinte, não importa quando. Quando acontecer a interrupção, ela vai ser aceita, porque você deixou habilitado em tudo, tá certo? O que é que vai acontecer? Você vem para o endereço 4, certo? E no endereço 4 tem goto int-thread, né? Então, ele vem para cá e vai saltar para a int-thread. A int-thread, gente, é essa rotina aqui, ó, int-thread. Certo? O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer o seguinte, gente. A primeira coisa que eu faço, quando eu entro na interrupção, é salvar o contexto do programa principal. Hoje eu não vou explicar esse salvamento de contexto, não, porque eu vou passar uma tarefa para vocês lerem o datasheet e tentar entender isso. Ok? Beleza. Salvo o contexto, aí aqui eu tenho fim de salvamento de contexto. Aí eu vou entrar na rotina da interrupção mesmo. O que é que eu vou fazer na rotina de interrupção? Vou gerar um delay de 2 segundos no RB5, ou seja, no LED 5. Certo? A primeira coisa que eu faço é desligar o bit, tá certo? De pedir interrupção, o bit global. Desculpa, o bit global não, o bit de pedir interrupção. Certo? Eu desabilito ele. Por quê? Para evitar que acidentalmente eu entre na interrupção de novo. E o que é que eu faço? Eu preparo aqui uma rotina de delay, ó, aquela mesmo que a gente usou, seto o bit do LED, o LED 5, ele vai acender e chamo o delay de 500 milissegundos. Quantas vezes? 4 vezes. 4 vezes 500 milissegundos vai dar quanto, gente? Quatro vezes 500 milissegundos dá quanto, gente? São 2 segundos, professor? 2 segundos, exatamente. E é isso que a gente se propõe, né? Eu vou acender o LED
e chamar um delay de 500 milissegundos. Quantas vezes? 4. Então, vai ser um delay, tá certo? De 500 milissegundos, chamado 4 vezes. Então, eu vou ter 2 segundos. Ok? Depois que eu fizer isso aí 4 vezes, né? O que é que eu vou fazer? Vou ficar no laço até terminar esse delay. Quando eu terminar esse delay, né? O que é que eu faço? Eu apago o LED 5, certo? Apago o LED 5, aí entro na saída da interrupção. Na saída da interrupção tem aqui o que eu chamo de restaurar contexto. A gente vai ver isso na aula que vem. Tá certo? Que eu vou passar uma atividade para vocês. Beleza? Muito bem. A última instrução... Vai ser uma lista, professor? Oi? Vai ser uma lista, não. Vai ser uma lista, não. Vai ser não. Vai ser só um descritivo de um trecho do datasheet. Muito bem. A última coisa que você faz na rotina de interrupção é o quê? A última coisa é retorno ao programa principal. Retorno ao programa principal. Beleza, gente? Retorno ao programa principal. Massa? Quando você faz isso, tá? Você vai voltar para um ponto aqui que deveria ter sido executado na função end e que foi interrompido. Algum lugar ela vai voltar aqui. Né? Agora eu não sei dizer qual, depende de onde foi pedida a interrupção. Certo? Quando você faz isso, então, retorna ao programa principal e fica lá de novo. Ou seja, esse programa, ele fica testando a função end dos bits de entrada e se você acionar a interrupção, ele para isso, vai para a rotina de interrupção. A rotina de interrupção é acender um terceiro LED por 2 segundos. Ele acende e depois sai e volta para testar a função end novamente. Tá certo? Para finalizar o programa, o que é que nós temos? A rotina delay, né, gente? Que aqui ele chama delay, ó, call delay 500. Ó. Então tá aqui, ó, delay 500. É uma rotina delay igual que a gente fez para gerar 500 milissegundos. Tá aqui as continhas, tá certo? Ele vai chamar essa rotina aqui 4 vezes para gerar um delay de 2 segundos. E, finalmente, para terminar o código, o que é que eu tenho? Eu tenho seleção dos bancos de registradores, sempre, né? Eu deixo por último isso aqui. Seleção do banco de registradores e, finalmente, a diretiva end, onde o meu código ficou em torno de 340 linhas. Certo? Então, gente, o que é que a gente vai fazer? Eu quero mostrar, então, compilar esse código e botar ele para funcionar. Tá? Vamos compilar esse código. Vamos compilar esse código. Compila aqui, ó, make. Passou sem problemas, né? Tudo direitinho. Dá para ver o azulzinho aqui, gente? Tá sim, professor. Então, significa que funcionou direitinho a compilação. Se tivesse em vermelho, tinha alguma coisa errada aí. Sintaxe, alguma coisa assim. Beleza. Aí eu vou fazer o seguinte agora. Eu vou programar. Deixa eu pegar meu programador aqui, selecionar o programador. Já está em PIC 3. Deixa eu ver aqui no settings se está conectado. Beleza. Aí eu vou programar agora o meu chip, tá certo? Eu venho aqui na opção Program, tá certo? Cadê a barrinha de status? Eu venho na opção Program, ele vai gerar aqui, ó, programando, programou verificação completa. Tá certo? Bom, nesse momento, gente, eu vou fazer o seguinte: eu vou desacoplar
Tá certo? Vou parar a apresentação para mostrar o que o kit está fazendo aqui. Viu? Eu já programei a plaquinha. Novamente, viu, gente? Aconselho vocês a montarem esse hardware lá no Proteus. Tá? Porque todo exemplo desse você pode testar lá no Proteus, tá entendendo? Vamos parar a apresentação, então, para que vocês possam verificar que realmente a coisa está funcionando. Eu não estou enganando vocês, não, tá certo? Aí, galera, dá para ver o meu kit aqui? Tá sim, professor. Beleza, né? Então, veja bem, ó. Esse aqui é o meu RB4 e aqui é meu RB2 e aqui é meu RB0, certo? Então, meu RB4 e RB2 estão testando a função end. Se eu apertar um desses caras, vou colocar 0 no bit. Aí a função end vai dar 0. Apagou, né? O outro botão, se eu apertar, também. Se eu apertar os dois, ele apaga. Certo? Então, ele está executando a função end de fato. Apertei, coloco um 0 no bit, ele apaga. Apaga. Agora, esse cara aqui me gera a interrupção. Esse bit aqui. Gerando a interrupção, eu vou gerar uma temporização nesse outro LED aqui por 2 segundos. Então, olha só o que vai acontecer. Vou gerar a interrupção. 2 segundos acesa, ele volta para a função end. Esse LED amarelo está brilhando tanto que não está dando para perceber que os dois estão apagados, né? Vamos lá, vou gerar outra interrupção. Dá para perceber que o LED está bem aceso e os demais apagados? Tá sim, professor. Ou seja, esse LED aí, gente, amarelo, ele está acendendo porque ele está sendo acionado numa rotina de interrupção, conforme a gente analisou o código agora. É uma rotina de interrupção, tá certo? Então, eu acionei a interrupção, ó, ele está gerando função end, né? Ele está gerando função end, ó, aperta um bit, aperta outro, ele está fazendo a end. Quando eu aperto um bit, coloco um 0 lá no bit, aí ele vê que é 0, aí ele apaga. Mas quando eu gero uma interrupção, ele para de fazer a função end para temporizar o LED. Apertei, 2 segundos, tá certo? E sai. Então, nosso código está funcionando perfeitamente. Tá certo? Vocês devem ter dúvida pra caramba, né? Imagino que sim. Por quê? Essa parte de interrupção, não importa qual é a plataforma, sempre assim o pessoal se enrola um pouco. Mas não tem dificuldade, não, gente. Se você for no datasheet, vamos aqui no datasheet. Deixa eu compartilhar tudo, viu? Pronto. Deixa eu ir aqui. Da pasta Datasheets. Pegar aqui o 16F628A. Certo? Muito bem. Eu vou procurar aqui, ó. Localizar. Interrupt.
Se você for procurando, você vai ver que lá na página... Ele está falando do Inticom. Tem aqui um capítulo que ele fala só de interrupção. Deixa eu ver qual é a página aqui. Eu devia ter botado uma palavra melhor. Vou procurar. Deixa eu fazer o seguinte, procurar aqui contexto, que é melhor. Pronto. Pronto. Se você pegar o datasheet, a partir da página 109, tem falando tudo de interrupção. Está falando aqui quais são as fontes de interrupção, né? Está falando dos registradores, qual é a lógica de pedir interrupção, tá certo? Temos aqui, ó, as interrupções do RB0, essa que a gente está usando para essa experiência, do timer 0, do porte B, certo? Mostrando como é que é a interrupção. Aí tem aqui uma parte que se chama salvamento de contexto durante a interrupção, né? Esse código que está aqui, ó, que é um exemplo, esse código aqui, eu simplesmente copiei e colei lá no meu código, que é o salvamento de contexto. Para não dizer que eu copiei e colei, eu coloquei os comentários em português, mas é praticamente a mesma coisa. Ou seja, o datasheet te fornece exemplos que você pode usar no seu código à vontade, né? Então, eu quero que vocês deem uma lida nisso aqui. Essa é a atividade de vocês, tá bom? A partir da página 109. Página 109, falando tudo sobre interrupções do pico 16F628A. Certo? E essa vai ser uma atividade assíncrona que vocês vão fazer. É um resumo sobre interrupções e salvamento de contexto. Tá certo? Para postar lá no grupo. Ok, pessoal? Ok, Vai professor. ter deadline, professor? Ok, professor. Como é que é? Desculpa. Vai ter deadline para essa atividade? Vai ter próxima terça. De hoje a 8. Ok. Tá certo? Muito bem. Aliás, eu estive reparando lá, ainda falta algumas pessoas entregarem, né? Atividade da semana passada. Certo? Depois dê uma olhadinha aí para fechar essa parte. Beleza? Muito bem. Pessoal, esse código aqui, eu vou disponibilizar lá no nosso grupo, tá certo? Para que você possa analisar. O começo dele é muito parecido com tudo que a gente fez, só está mudando mesmo a questão assim. Aqui está tudo igual, né? Que é funcionamento da entrada e saída. Aqui o código da função end, né? Certo? Aí vem o tratamento da interrupção, aí vem justamente salvamento de contexto. Depois vem o quê? A rotina de interrupção propriamente dita, que é a geração do retardo de tempo. Tá bom? Aqui restaura o contexto e, finalmente, a última instrução é retorno para o programa principal. Então, assim, a atividade é fazer um resumo aqui da interrupção e de salvamento de contexto, tá certo? Para postar lá no grupo, para postar lá até terça-feira que vem. E na terça-feira que vem a gente vai trabalhar muito com isso daqui, né? Com salvamento do contexto e com essa parte aqui, desculpa.
e a restauração do contexto. Certo? É isso que a gente vai ver. Pessoal, esse código vai estar lá no grupo de discussão. Eu sei que talvez vocês agora estejam com um pouquinho de dúvidas, porque é tudo uma novidade, né? Tá certo? Mas a ideia é dar uma estudada nisso para a gente continuar a partir da aula que vem. Tá bom? Então, eu vou criar essa atividade e anotem aí, viu, gente? Página 109 do datasheet. Leiam isso daí e façam a atividade a partir dessa página 109 do datasheet. Ok? Ok, professor. Ok, professor. Pronto. Pessoal, eu vou parar aqui a gravação, tá certo? Porque a gente não vai ver mais do que isso. Então, vamos encerrar essa parte. Eu só vou dar alguns avisos a vocês. Parar aqui a gravação. Então, encerrando essa parte da aula, tá bom, pessoal? Para, na atividade assíncrona, fazer o resumo de interrupções do processador e fazer também a questão de salvamento de contexto, tendo como base o datasheet do PIC 16F628A.